Estamos começando aqui pela TV Unifev, mais uma vez, o programa Empreender Tecnologias. Seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vinda, telespectadora, que já há algumas semanas nos acompanha no canal 53.1, agora TV Unifev Digital. E para quem acompanha ainda também no canal 55, que é a nossa TV com transmissão analógica. Durante algum tempo ela irá ainda transmitir o sinal nesse canal. Mas é uma grande alegria encontrar com você e, sobretudo, para tratar de um tema que eu acredito ser de grande importância para todos nós. Porque todos nós, afinal de contas, temos um animalzinho de estimação. E para falar sobre isso hoje, estou recebendo aqui nos estúdios do Labim o professor Ariângelo Nunes da Fonseca, ele que é administrador, formado aqui pela Unifev, é médico veterinário pela Federal de Viçosa, especialista em marketing também pela Unifev, mestre em engenharia de produção pela UFSCar e coordenador do curso de medicina veterinária, mestre docente também na graduação. E a professora coordenadora do curso de mecânica da Unifev, proprietária de um animal, eu falei, né, já tinha comentado a respeito, e é a professora Maria Gabriela Pegaiani, né? Gente, tratar sobre esse tema eu acho que é, antes de tudo, uma grande satisfação, né? Até mesmo os telespectadores, muitos na sua casa têm lá o seu animalzinho. Mas a gente vê aí, Ari, um crescimento muito grande no número de animais de companhia, os pets, né? E também o crescimento da convivência com eles de diversas maneiras. Quais as razões para essa evolução do número de animaizinhos nas residências? O fator principal é uma mudança mesmo cultural da população, né, especialmente no Brasil. Se a gente quiser contextualizar esse fato, as famílias da década de 60, 50 tinham 6 filhos por casa. As famílias atualmente têm 1 ou 2. A média atual é de 1,9 filhos por famílias com filhos. Claro. Né? E a ocupação das vagas foi feita pelos animais de companhia, porque nós continuamos gregários, né? Nós continuamos querendo seres vivos à nossa volta. Exato. E a gente acabou incluindo na nossa convivência muito dos animais de companhia, dos pets que estão aí. Esse foi o principal fator. Um outro fator que eu acho que merece destaque é a questão econômica. Na medida em que a população melhorou o seu poder aquisitivo, isso ficou mais fácil de ser mantido. Quer dizer, um animal de companhia ficou muito mais fácil de ser mantido por essa família no que diz respeito à alimentação, manejos e até tratamentos, médicos veterinários, etc. Então, essa melhoria do poder aquisitivo também facilitou ou proporcionou esse aumento dos animais de companhia hoje que a gente vê por aí, né? Voltando aos índices, que a gente falou de 1,9 filhos por família com filhos. Sim. E a gente tem 1,8 cães por famílias com cães e 1,9 gatos por família com gatos, né? Uau. Então, somando gatos e cachorros, a gente tem quase 70 milhões de animais. Quase não, aqui você colocou Brasil. Mais de 74 milhões. 74 milhões. 52 milhões são os cães e 22 milhões são os gatos. 74 milhões de animais no Brasil. É bicho, né? É bicho. 1/3 da população de humanos. Exato, exato. Mas deixa eu perguntar para a Maria Gabriela, como é que foi, o que te levou a ter um animalzinho de estimação? A história foi bem engraçada. Na verdade, eu nunca fui criada com um animalzinho de estimação. E quando me casei, meu marido sempre quis ter um animalzinho de estimação. Até que ele me convenceu e nós adquirimos o Fox, que é o nosso animalzinho hoje. E a convivência com o animal realmente é cativante, é muito gostoso ter um animal, ter alguém que te espera dentro de casa. E hoje já não me imagino sem ter um animalzinho de estimação. Olha que bacana. Tem muita gente que diz também, Gabriela, que o animal ele acaba fazendo um bem para a pessoa, né? É saudável a convivência com o animal. Você concorda com essa afirmação? Com certeza, eu concordo. Eu acho que é uma grande experiência, é um grande aprendizado conviver com o animal, né? O animal é um serzinho que não tem maldade, então, por mais que às vezes você fique chateado, brigue com o animalzinho, ele sempre está ali te perdoando novamente, né? Pode cometer erros com ele, mas ele sempre está ali do teu lado. Você está feliz, ele está feliz com você. Você está triste, ele está triste com você. Muito então, legal. A gente aprende bastante com esse tipo de companhia, né? Claro. E por outro lado, né, a gente já volta nas perguntas aqui, mas os animais será que aprendem conosco também? Sim, claro.
Claro, tanto que você pode adestrá-los, né? É verdade. Eles aprendem com esse hábito da casa em que ele estiver. Tanto que um animal, quando muda de casa, muda de hábitos em algumas situações. É verdade. Então, eles com certeza aprendem. Você vê alguns animais, por exemplo, em casas onde ele às vezes apanha, não é tratado com delicadeza, ele é um animal tímido, estressadinho, medroso. Ele vai para um lar onde ele é mais acolhido, ele muda completamente, vira um outro animal em termos de comportamento. E é interessante, às vezes a gente assiste nesses programas de televisão, Bichos Curiosos, por exemplo, que já é muito conhecido, o animal que aprendeu a assistir televisão, né? Sim, sim. Ele está lá sentadinho, fixo na televisão, deve ter aprendido conosco. E também saiu uma reportagem esses dias atrás que muita gente dorme com os animais. Não, o animal dorme ao lado da pessoa na cama. Há controvérsias, né? A Gabriela e eu às vezes conversamos sobre os fatos, aí a gente vai lá para aquela história dos maus tratos ou bem-estar animal e tudo mais. Não, se o animal é sadio, se está livre de doenças, principalmente as zoonoses, né, que nós podemos contrair também, não vejo como uma regra, que não pode dormir. Eu só acho que é uma questão até de dar ao animal o habitat que ele prefere, que é fora da cama, fora do cheiro do quarto, do perfume da roupa de cama, etc. Então, o animal, por mais que a gente trate bem, trate como filhos até, eu falo com muita liberdade, porque eu tenho 5, né? 4 cachorros e um gato, então lá em casa tem mais cachorro que gente, ou animal que gente. Então dá para falar com isso com segurança, mas para o bem dele mesmo, é bom que ele tenha uma vida o mais próximo da vida de cachorro possível, né? Isso aí a gente precisa ter essa clareza ao tratar com os animais. Isso me lembrou de um fato bem interessante. Tem uma pesquisa americana que diz que nós, humanos, para nos comunicarmos bem, a gente lança mão de 3.000 vocábulos diariamente, falando sobre qualquer assunto. E que os cães entendem 1.500 deles. Puxa. Então, se te pegar aqui e te soltar na Rússia, provavelmente o cão vai entender mais que você lá, né? Tendo em vista que a língua é meio universal para eles. Então, eles entendem boa parte do que a gente faz. É diferente de ter isso como uma ideia inteligente. Eles não transformam esse entendimento numa ação ou né? Mas eles são capazes de captar essas mensagens de boa parte dos vocábulos que nós emitimos diariamente. Muito bacana. Você falou alguma coisa logo no começo dessa pergunta, você falou sobre posse responsável, né? Bem-estar versus maus tratos. Como é que é essa coisa de Ramon, posse responsável? É legal a gente falar disso de uma maneira bem tranquila também, de maneira que as pessoas que nos assistem agora possam entender. A gente ouve falar muito de maus tratos e a gente ouve falar muito de bem-estar animal. E a gente não relaciona quase sempre bem-estar com maus tratos. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um cachorrinho que eu levo toda semana no pet shop para tomar um banho e eu uso um perfume nele que me agrada, é maus tratos do ponto de vista do bicho. Apesar de, para mim, proprietário, ter clareza de que eu estou fazendo bem-estar para o meu bicho, não é? Então, o que é bem-estar para o animal? É do ponto de vista do animal. É isso que a gente tem que pensar o tempo todo. Óbvio, o mais claro dos maus tratos, como agressões físicas, os envenenamentos, os abandonos, essas coisas que a gente vê diariamente, precisa ser considerado, precisa ser coibido, precisa ser denunciado em alguns momentos, existe, né? Mas no dia a dia, na convivência, a gente acaba fazendo algumas coisas sem perceber, porque nós preferimos de um jeito ou de outro, sem levar em consideração o que o animal prefere. Com filhos isso não acontece, porque hoje eles esperneiam, né? Eu não quero isso no meu prato, então eu não como. Agora, o cachorro não, ele acaba aceitando uma série de condutas que não são boas, normais, naturais para ele, mas que para nós parece natural. Então, é difícil pensar nisso, né? Será que o que eu estou fazendo é bom para o bicho? Aí eu estou pensando em bem-estar animal. Claro, né? claro. Porque o que eu estou fazendo é ruim para ele, é fácil perceber. Quando eu bato no meu cachorro, eu sei que é ruim para ele, eu percebo isso com tranquilidade, caracteriza maus tratos. Agora, bem-estar é difícil, né? Muito complicado. Com certeza. Isso, inclusive, em animais de produção até. A gente está falando de animais de companhia, mas a gente pode evoluir a conversa para o confinamento de bovinos, para as aves confinadas, para os suínos confinados, etc., para a produção animal, que hoje em dia trabalha muito fortemente na direção de bem-estar animal também. Claro, né? claro. Levando em consideração
o que o animal, a vida natural do animal, que o animal faria naturalmente solto na natureza. Esse é o ponto de vista interessante para se pensar. Gabriela, e como é que você lida com essa informação? Alguns pontos eu acabo concordando e outros não. Então, como proprietária de animal, lá no fundo eu sei que algumas coisas não são tão saudáveis. Então, por exemplo, para todo lugar que eu vou, eu quero levar meu cachorrinho. Se eu pudesse dar aula com ele do meu lado, eu daria, que eu não posso. E eu sei que isso não é bom, porque no momento que eu não posso levá-lo comigo, ele fica triste dentro de casa. É verdade. Sobre dormir na cama. Eu acho também que o lugar do animal não seria dormir na cama, mas eu não aguento ver a carinha dele e não colocar ele na cama. Tem animal que quando vê que você levantou da sala, por exemplo, para ir para o quarto, ele já corre na frente. Falou sobre hábitos, é bem interessante. Ele fica muito na casa dos meus pais também. Então ele tem alguns hábitos na minha casa do meu marido. A gente chama de guarda compartilhada. Isso, é praticamente isso. E ele tem alguns hábitos na casa dos meus pais. Então, na nossa casa, ele respeita um pouco mais. Na hora que a gente está no sofá para subir, ele pede. Na cama, ele pede, ele não sobe. Já na casa dos meus pais, é o típico neto criado com vô e vó. E ele foi pegando os hábitos. Então, meu pai come maçã depois do almoço, ele come junto com meu pai. Então, tem os pedaços dele e do meu pai. Na hora que vai ou meu pai ou minha mãe para a cama, ele corre junto, porque ele já sabe que ele vai deitar. E assim, se deitou meu pai, o lugar da minha mãe é dele, né? Minha mãe que se vire depois. Então, assim, realmente é errado? No fundo, a gente sabe que mas o amor é tão grande, realmente, como um filho, que parece que se a gente não fizer aquilo, está desprezando o cachorrinho. E você observa que está cada vez mais, parece que vai se tornando membro da família, né? Com certeza. E isso chega a um extremo que, por exemplo, se o animal morre, a gente vê que tem gente que, sabe, tem reações extremamente desproporcionais, chora e passa um tempo com depressão até por causa de ter perdido o animal, não é assim? É assim, e isso me faz lembrar de um assunto que talvez a gente ainda discuta. Quando você adotar ou adquirir um animal, tenha consciência de que a vida média é de 12 anos. Então, você não está adquirindo um animal, ou adotando, ou comprando, que vai durar mais que 12, 15, muito velhinho, alguns 17, 18. A média é de 12 anos. Os boxers, por exemplo, duram 9, 10. Né? O Fox Paulistinha, lembra do Fox Paulistinha? 17, 16, 18. Então, a gente precisa ter essa consciência da longevidade do animal. Sabe que daqui a algum tempo... Inclusive, eu já ouvi de proprietários que me disseram o seguinte: eu não vou arrumar outro, porque daqui a pouco ele vai morrer também e eu vou passar pelo mesmo sofrimento. Né? São essas decisões que a gente precisa. E o inverso é verdadeiro, né? Ao adotar também, saiba que ele vai viver 12, que não dá para se livrar com 2, 3, né? O inverso também é verdadeiro. Sem dúvida, sem dúvida. E aí é muito importante realmente a pessoa ter essa consciência. Sim. Né? Porque se você gosta de animais, você tem que estar preparado para na sua vida ter pelo menos uns 4 ou 5, não sei qual vai ser a longevidade humana aí nesse caso, mas vai ter que estar preparado para isso. E eu também já ouvi gente dizer, Gabriela, que a melhor forma de você curar uma dor por causa da perda do animal é arrumar logo outro. Até meu marido sempre fala, né? A praticidade de você ter um animal, por exemplo, se você perder um filho, você não consegue ter outro filho imediatamente para cuidar e dar carinho. Um animal você consegue, né? Já substituir, não substituir, mas ter outro para cuidar, né? O fato de perder, eu não sei como que vai ser. Eu ainda não parei para pensar, eu nunca perdi. Às vezes que meu cachorrinho ficou doente, eu fiquei bem abolada com isso. Mas sobre ele morrer ou ter outro, eu penso que é melhor passar por isso, sentir todo esse amor e todo esse carinho, apesar de um sofrimento que possa vir, eu toparia passar tudo de novo. E quando eu perder o Fox, eu quero outro. Legal, legal. Ari, sim. Você coloca aqui uma outra questão, né, ligada às vacinações. Dá um toque para a gente sobre isso, porque tem a raiva, tem os filhotes, como é que é? Olha, uma informação, um dado. A gente falou que tem 74 milhões de animais hoje em companhia de humanos. Apenas 27% desses animais frequentam um veterinário regularmente. Regularmente, entenda-se, pelo menos anualmente, não é isso que a gente faz hoje? Com a nossa vida própria, pelo menos anualmente, que pode coincidir com uma vacinação anual que a gente precisa fazer, vamos falar já disso. Mas assim,
27% é um índice muito baixo, que eu poderia entender como controle sanitário, controle de saúde e de doenças nesses animais. E tem um dado também muito interessante, 72% das doenças emergentes em humanos são zoonoses. H1N1, por exemplo. Não é? É verdade, é verdade. Leishmaniose, por exemplo, toxoplasmose, poderia falar um monte de oses aqui, que são doenças que estão aí, nos causam espanto. Vocês viram as filas nesses dias aí para vacinação do H1 contra, né, o H1N1 e tudo mais, e que são doenças zoonoses, ou seja, que são transmissíveis de animais para homens. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado sanitário, que começa com a vacinação do filhotinho lá, né? Quando eu adquiro o filhotinho, aos 45 dias de vida, ou entre 40 e 50 dias, ele deve receber a primeira dose de vacinas, depois uma segunda e terceira com 21 dias, aí 45, 70 e depois 66 e 87. 87 dias. Ele vai fazer esse programa de vacinação, depois lá com 4 meses, uma dose de raiva, que também é uma zoonose, apesar de hoje ter uma prevalência muito baixa, né? E anualmente uma dose de reforço disso. Essa vacina é a V8 ou V10. Protege contra uma série de doenças. A diferença entre V8 e V10 são 2 sorotipos de leptospirose, que são incluídas na V10. Leptospirose, que é uma zoonose, né? Morcego, ratos, etc. Aí também tem a parvovirose, que aí todo mundo conhece. Parvovirose é a doencinha lá do cachorro, diarreia sanguinolenta, um fedor danado em casa, aquela coisa. Depois você arruma outro animal, o ambiente fica infectado, normalmente o animal que você põe no lugar também vai ter a parvovirose. Quer dizer, essa série de doenças que são protegidas pela vacinação. Quem não pegou um filhote, Ramon, passou da fase inicial de vacinação, precisa fazer também a vacinação. Então, se eu peguei um animal um pouco mais adulto, um pouco mais velho que essa idade inicial do filhote, eu preciso fazer as 3 doses, com 21 dias de intervalo, e depois repetir esse reforço anual. Eu, pelo menos, sugiro que, no mínimo, uma vez a cada ano, para fazer a dose de vacina, consulte o veterinário. Com certeza. No mínimo, né? 27% dessa população de animais sendo consultadas por veterinário é muito baixo, do ponto de vista de controle de zoonoses, até de saúde pública, né? Esse é um ponto importante para a gente lembrar. Muito legal. Eu vou pedir licença para vocês para fazer um rápido intervalo. Claro. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a caderneta de vacinação do animalzinho, né? Beleza. Nós estamos aqui com você no programa Empreender Tecnologias e vamos fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta para continuar o nosso bate-papo de hoje, tratando sobre os animais de estimação.